Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Maciel. Estou aqui para mais um vídeo sobre TCC. Hoje eu vou falar sobre slides de TCC. Qual os slides, como devem ser os slides. Eu era aluno do curso de licenciatura em Educação Física pela Uninter. Então, se você também é aluno da Uninter, você com certeza pode usar esses slides aqui que eu estou utilizando, que são exatamente esses que a universidade quer, né? Na verdade, esse template aqui que eu estou utilizando, ele é o disponibilizado, né, pela Uninter, então pode utilizar tranquilo. Eu vou postar ele aqui depois na descrição do vídeo, o link para se você quiser baixar ele, você pode editar. Fica à vontade, que é o mesmo link que tem lá no site da Uninter, tá? No AVA lá. Então, se você não for aluno da Uninter, talvez tenha alguma diferença entre o que a sua universidade exige e o que a Uninter exige. Mas, basicamente, a estrutura dos slides é a mesma, não vai mudar muito. Talvez o que vai mudar, talvez não, com certeza vai mudar, seria aqui, né, então, o logo da Uninter, né? Por exemplo, aqui, ó, eu estava editando antes aqui, vou mostrar aqui para vocês, ó. Você pode editar essa imagem, pode remover a imagem, né, fazer o título aqui no template original. Esse aqui é o que eu utilizei na minha banca de TCC, ó. Iniciação do futsal para alunos do ensino fundamental. Então aqui, ó, tem o símbolo da Uninter, mas tudo isso aqui você consegue remover, ó, como eu fiz aqui no template, ó. Então você consegue remover, trocar, né? Iniciação ao futsal. Você pode botar aqui seu curso, né? Pedagogia, por exemplo. Tudo você consegue editar aqui. Edita seu nome, edita o plano de fundo. Se você não for aluno da Uninter, se for Uninter, é exatamente esse o template que eles utilizam, tá? Então daí o que nós vamos colocar no nosso slide aqui? Então seria a introdução, né? Que é importante. Eu, na minha introdução do meu trabalho, eu fiz uma introdução baseada no histórico do futsal, né? Já para a pessoa que estava ali comigo junto na apresentação, o professor que estava ali, o avaliador, obviamente ele conhece o futsal, né? Mas se fosse um professor que não conhece, então eu já quis contextualizar contando o histórico do esporte, um breve histórico do esporte. Eu coloquei na minha introdução para a pessoa que estiver assistindo minha apresentação saber do que eu estou falando, né? Então depois sim a contextualização do tema. Na contextualização do tema você vai falar da importância, o porquê que você escolheu esse trabalho, né? Qual que foi a intenção, qual a importância desse estudo na área, né? Então aqui eu falei sobre a iniciação esportiva, né, para alunos do ensino fundamental. Então eu fiz uma contextualização da importância da iniciação esportiva, né? Por que ela é importante, quais são os efeitos que ela pode trazer para a sociedade, né? De uma boa iniciação esportiva ou de uma má iniciação esportiva, né? Então isso eu resumi basicamente aqui para o professor, só que eu tentei não ler, tá? Isso aqui é muito importante, pessoal. Não adianta você fazer um texto desse tamanho e depois chegar lá na frente do avaliador e simplesmente só ler o que está escrito aqui, né? Então, os slides, eles não são obrigatórios, então você não é obrigado a confeccionar um slide para apresentação. No meu caso, eu confeccionei os slides, mas não pude utilizar eles, porque a minha webcam não conectou na hora da apresentação. Eu tive que fechar o computador, correndo para o meu telefone, abrir o site da Uninter no telefone e conectar a apresentação da minha banca de TCC pelo telefone. Então eu não pude utilizar os slides. Eu usei ele como um apoio no computador aqui, pessoal. E infelizmente isso mais me atrapalhou que me ajudou. Na verdade, eu nem deveria ter usado os slides, porque eu tento, isso eu acho que é normal com todo mundo, né? Ficar nervoso na hora da apresentação. Na hora eu tava um pouquinho nervoso e me deu um branco, assim, eu não sabia o que falar naquele momento. E daí eu tentei buscar no slide, pro slide me ajudar o que eu deveria falar. Só que aquilo me atrapalhou mais ainda, porque daí na hora exata eu não conseguia achar rápido o que eu queria. E aquilo me deixou mais nervoso ainda, e daí eu comecei a gaguejar. Então eu creio que os slides mais me atrapalharam que ajudaram. O ideal, ou você usa todo o slide como apoio, né? Você vai fazendo a apresentação e vai trocando os slides lá na apresentação. Ou você utiliza ele só como, digamos, uma organização mental, né? Você faz os slides, confecciona ele, mas guarda na sua cabeça e chega na hora da apresentação você vai ter só um bate-papo com o avaliador, né? Eu acho um pouco mais difícil, mas você vai ter que ter um pouquinho mais de domínio para conseguir fazer isso, né? Mas foi basicamente o que eu fiz, então. Eu tentei ficar focado olhando pro avaliador
esquecer um pouco os slides. Daí na hora do nervosismo eu tentei usar ele e ele não me ajudou tanto quanto deveria. Porque na verdade os slides eu utilizei ele mais aqui, ó, nessa parte. Então, contextualização que eu falei ali, a importância do seu estudo, né? Mais ou menos você encaixar o seu estudo no mundo. Para que ele serve, né? Mais ou menos isso. Daí na problematização da pesquisa, que aí sim você vai basicamente copiar e colar aqui nos slides exatamente o que você colocou lá no seu texto, né? Qual é a questão que norteia o seu estudo, né? Isso eu acho interessante você falar exatamente como tá no seu trabalho. Então você copia lá, cola aqui e chega na hora da apresentação, se tiver que ler exatamente o que está escrito aqui, você lê. Porque eu acho que isso não é tão importante para ele que você saiba decor, né? Você precisa pelo menos passar para o avaliador qual que é a problematização até para ele entender bem. Daí os objetivos também. Os objetivos já também seria interessante que você colocasse ele em tópicos, né? E você basicamente lesse o que está escrito aqui, mas não é obrigatório ler. Se você tem um domínio do que você colocou aqui, você pode falar, né? Você pode fazer, por exemplo, um slide para o objetivo geral e outro slide para os objetivos específicos. Por exemplo, aqui eu poderia recortar, duplicar esse slide, duplicar slide, e daí aqui eu colo os objetivos específicos. Então, ficaria um slide para o objetivo geral e outro para o específico. Isso aí vai a seu critério, né? Depois a metodologia utilizada. Eu creio que a metodologia você vai copiar do que tem lá no seu artigo, na sua dissertação, né? Porém, é bom você ter um domínio e saber explicar para ele aqui. Eu fiz todo um esquema aqui, um gráfico, para poder explicar para ele, mas como eu não tinha um slide na hora para poder explicar para ele, mas realmente eu confeccionar isso aqui foi muito interessante para mim, o processo. O meu trabalho foi uma pesquisa bibliográfica, né? Então, eu fiz o gráfico aqui de como foi o processo de pesquisa, como que eu filtrei os estudos que eu ia utilizar na pesquisa bibliográfica, né? Como eu não tinha esses dados de cabeça, mas só o fato de eu ter confeccionado os slides já me ajudou muito. Eu já consegui decorar todos esses valores aqui, números, que eu precisava falar para ele, para mostrar como foi o meu processo metodológico. Da fundamentação teórica, assim, eu utilizei os conceitos que eu copiei lá do meu trabalho, do meu artigo, né? Os principais conceitos, que é o que norteava a fundamentação teórica do meu estudo, né? Então eu copiei os principais, só que eu não li exatamente o que está escrito aqui na apresentação. Eu simplesmente utilizei isso aqui como um aporte. Eu lia lá Santana, daí eu tinha de cabeça, eu lembrava o que o Santana tinha falado, então eu tentava só dar uma lida, uma resumida, mas explicar basicamente o que ele tinha falado. Então isso aqui só foi um apoio, eu não li exatamente o que está escrito aqui. E essa fundamentação teórica é o que você vai colocar lá nas referências no final. Lembrando que isso aqui não é obrigatório entregar, né? Não precisa fazer entrega, só se a sua universidade exige a entrega dos slides, né? Mas na Uninter não é o caso, então você não é obrigado fazer todas essas partes aqui, né? Mas é bom ter até para uma dúvida, se caso depois nos questionamentos no final da sua apresentação ele for lá e falar, tá, mas qual que eram os autores clássicos do seu estudo? Então você vai ter lá nas referências, você vai poder vir aqui. No meu caso seria o Galahu, né, que é os principais, Almeida também, Santana também. Então, se caso isso fosse perguntado para mim, eu ia poder vir aqui nas referências e responder ele, né? Voltando aqui na fundamentação teórica, então seria isso, né? Você só botar as principais e tentar não ler tudo, né? Porque pelo menos nessas apresentações online, eles exigem um tempo mínimo e um tempo máximo, né, de apresentação. Então, se você ficar lendo tudo isso aqui, você vai perder muito tempo e provavelmente você vai estourar o seu tempo, e isso aí pode acarretar numa avaliação ruim do avaliador ali, né? Porque você não cumpriu um dos propósitos, que era a organização do tempo de apresentação, né? Então, daí nas considerações finais, que eu creio que foi um dos meus erros na hora que eu elaborei esses slides, né? Eu coloquei muita coisa lá. Se eu fosse ler exatamente tudo isso aqui que está escrito, eu ia demorar muito tempo. E provavelmente ia estourar meu tempo. Então, e muito do que está aqui eu já tinha falado na minha apresentação. Então, por exemplo, aqui, ó, essa parte aqui que eu sublinhei aqui, tudo isso aqui eu já tinha falado. Então,
na hora que eu apresentei as considerações finais, eu tentei resumir o mais rápido possível isso aqui para não perder muito tempo. E daí eu coloco em tópicos, né? Você não coloca o texto inteiro como está. Tipo, vai lá em considerações finais do seu estudo, copia tudo que está lá, coloca a fonte bem pequenininha aqui para caber tudo, por exemplo, e querer escrever muita coisa, né? Porque você não vai conseguir utilizar isso aqui. Então você só coloca tópicos. Coloque numa fonte que vai ficar fácil de você ver também, né? Não adianta colocar uma coisa que depois você não vai conseguir buscar. Colocar em tópicos, ó, por exemplo aqui, esse aqui é um tópico, esse é outro tópico. E você vai falando, né? Porque isso aqui é exatamente para você mostrar para o avaliador que foi você mesmo que fez o trabalho, né? Que você tem domínio do que você está falando, né? Então é importante você ter um apoio, mas você falar, você realmente mostrar que saiu da tua cabeça exatamente aquilo que você fez. Beleza? Então era mais ou menos isso, tá? Que eu tinha para passar. Recapitulando aqui então, ó. A capa, né, com o título, o padrãozinho da Uninter. Se você é de outro curso, você pode ir lá no Google, copiar a logomarca da sua universidade, baixa o arquivo, e você pode vir aqui, por exemplo, e alterar, ó, alterar a imagem de um arquivo, e você altera a imagem, ó. Eu, por exemplo, como eu trabalho de futsal, ó, poderia ter utilizado essa imagem. Obviamente ela atrapalha um pouco a visualização do título, ó, então não fica uma coisa muito neutra, né? Então você tem que pensar nisso também, que vai ser fácil a visualização. Nesse caso aqui não ficou bom, então teria que ser outra imagem. Mas só para você ter uma ideia que tem como editar isso aqui. Então o template eu vou deixar no final na descrição ali, um link do Google Drive que você baixa e edita. Talvez eu faça um outro link, se possível eu vou fazer também, tirar essas logomarcas da Uninter. E você pode inserir de outra universidade, que não vai fugir muito da ideia do que a Uninter pede também, tá? Então daí a introdução, né, contextualização, a problematização, objetivos, metodologia, fundamentação teórica e as considerações finais com a referência. Beleza? Então daí referência também coloca só o que é necessário. No meu estudo, lá no meu artigo, tinha muito mais referências, eu coloquei só as principais, que é realmente o que baseou meu estudo, né? Então não precisava ter tanta coisa aqui. Estou à disposição para vocês, para qualquer dúvida. Se você quiser me mandar nos comentários ali uma dúvida que você tem, se você é de outra universidade, outro curso, uma ideia que eu possa ajudar. Então, o meu trabalho foi avaliado com nota máxima. Então, acho que eu tenho um pouquinho de moral para falar aqui. Talvez eu não vá conseguir resolver o seu problema, mas eu creio que eu posso ajudar sim. Então, eu estou à disposição para você e ajudar todo mundo, para nós se ajudar. E eu sei que não é uma coisa fácil. Eu no início estava meio perdido também, mas consegui, através da ajuda de outras pessoas, passar por isso. Agora estou formado. Vamos lá trabalhar. Então, beleza? Agradeço aí. Dá um like, dá um joinha. Se inscreve no canal, se é possível. Eu vou continuar postando coisas relacionadas a isso, a TCC. Essa batalha aí que a gente passa para poder conseguir nosso diploma, tão sonhado diploma. Então, eu agradeço a todos aí. Valeu, abraço.